Olá, tudo bem? E aí, como é que você está? Vamos dar início agora à nossa segunda temporada. A gente vai entrar no universo atômico, tá? A gente vai estudar os modelos atômicos, as suas contribuições, a evolução, como é que foi cada partezinha para a gente chegar no modelo atômico atual. Tudo bem? Olha só, nesse episódio 1, a gente vai estudar o modelo atômico de Dalton e de Thomson. Mas antes a gente vai passar por alguns filósofos também. Tá legal? Lembrar que toda aula tem um exercício na plataforma, tem a apostila que tem toda a teoria e os exercícios para serem feitos em casa, tá? É, igual uma série da Netflix, se vicia nessa temporada, procura fazer no menor tempo possível. Então, assistiu a aula, um episódio hoje, já faz o exercício, tenta assistir outro episódio ainda hoje, se não der amanhã, mas coloca na tua rotina para você estar com uma frequência boa aqui na plataforma, que isso é que vai fazer dar o teu resultado. Joia? Então, passando aqui para o episódio de modelo atômico, o episódio 1, né, modelo atômico de Dalton e Thomson. O que é que a gente tem? Primeiro, a gente tem dois filósofos gregos, um chamado de Leucipo e outro chamado de Demócrito. Leucipo e Demócrito propuseram que a matéria era formada por átomos. Galera, primeiro, ó, o que quer dizer esse nomezinho aqui? Átomos. Ó, A é um prefixo de negação, quer dizer não, não. E tomos, vem do grego também, quer dizer divisível. Divisível. Então, a proposta dele, o olho está coçando aqui, a proposta dele é que a matéria ela não poderia ser divisível. Ou melhor, a gente pegava a matéria e ia quebrando, 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 e ia chegar uma hora que a gente não ia mais conseguir quebrar. Aí a gente chegou no átomo, tá? Então ele fala que é formada por átomos, partículas indivisíveis e eternas, ou seja, não vai acabar nunca, cujas variações em forma e tamanho determinam as diferentes substâncias, tá? Ou seja, existia na natureza vários tipos de átomos, e aí esses átomos, quando eles iam se juntando ou iam se combinando entre tipos de átomos, dava origem às substâncias que existem no universo. Tá aí a imagenzinha de Leucipo e Demócrito, tá? É uma ideia filosófica. Foi uma grande evolução no modelo atômico, mas aí a gente teve um problema. Qual foi o problema? Um outro filósofo chamado de Aristóteles, que era um filósofo muito mais importante na época do que Leucipo e Demócrito, ele disse, essa teoria deles dois está errada. E aí ele propôs o seguinte, ele disse o seguinte, Aristóteles propôs que a matéria é contínua e é composta por 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. O que quer dizer isso aí? Ele dizia que tudo que existia no universo era uma combinação de água, terra, ar e fogo. Está associado a quente, úmido, seco e frio, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegasse um pedaço de madeira, era uma combinação de água, de terra, de ar e de calor que formava a madeira. Um pedaço de qualquer coisa, era a combinação desses 4 elementos. E aí, isso aí deu uma atrasada na evolução da estrutura atômica gigantesca, tá? Apesar de Leucipo e Demócrito ter uma certa razão, a ideia dele foi refutada porque Aristóteles era muito mais importante do que os outros dois. Então, a sociedade científica não deu valor ao que Leucipo e Demócrito falavam. Aí ele fala aqui, ó, ele acreditava que as diferenças entre os materiais resultavam da combinação e proporção desses elementos, rejeitando a ideia de átomos indivisíveis. Tudo bem? Aí depois de muitos anos, 1900 e uns quebradinhos aí, chegou Dalton e escreveu que o átomo, Dalton descreveu o átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, distinta para cada elemento, formando compostos em proporções fixas. Galera, isso aqui tem muito lá da teoria de Leucipo e Demócrito. Qual foi a diferença de Dalton para Leucipo e Demócrito?
ele propôs um modelo. Ele disse que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Esse modelinho, ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, tá? Bola de bilhar, bola de sinuca. É uma esfera maciça, na teoria dele, indivisível, não quebrava não. Qual era a proposta dele? Então, por exemplo, ele dizia lá, o átomo de hidrogênio vai ser representado com a bolinha. Se eu quiser representar o H2, o que é que eu vou fazer? 2 bolinhas. Joia? O átomo de oxigênio vai ser representado com a bolinha com X. Então, se eu quisesse a molécula de gás oxigênio, ele botava 2 bolinhas com X. E aí, a partir daí, começou a surgir novas substâncias. Por exemplo, a água. Como é que era a água? Era uma bolinha de oxigênio, que a gente representou a bolinha com X, e 2 bolinhas de hidrogênio, que a gente representou com a bolinha branquinha. Até hoje, a gente ainda usa esse modelozinho aí nos nossos estudos. Por exemplo, estequiometria, o modelo atômico de Dalton, ele explica perfeitamente, tá? Depois do modelo atômico de Dalton, veio um outro carinha chamado de Thomson. O que é que Thomson diz? Thomson, ele descobriu a natureza elétrica da matéria. E aí ele explicou como funcionava a eletrização por atrito. Ele dizia que quando você passava um pente, por exemplo, no cabelo, de preferência úmido, e aproximava de pequenos pedacinhos de papel, havia uma atração. E a atração, ele diz, são cargas positivas atraindo cargas negativas. Então ele disse que eram cargas opostas que estavam se atraindo. Tudo bem? E aí ele propôs, no modelo atômico de Dalton, não tinha cargas elétricas. Aí ele disse assim, se a matéria pode ser eletrizada, então é porque os átomos têm eletricidade. E aí ele propôs um modelo que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Ó, esse modelo aqui do pudim de passas. Onde o átomo não era só mais uma esfera maciça e indivisível. Ele tinha lá dentro cargas positivas, que ele chamou de prótons. Prótons. O que são os prótons? São as cargas positivas, tá? E as cargas negativas, que ele chamou de elétrons. Então, ó, o átomo, ele tem tanto carga positiva como carga negativa. Ou seja, a matéria tem carga positiva e tem carga negativa. E aí a gente tem alguns conceitos com isso aí. Por exemplo, átomo neutro. O que é um átomo neutro? É quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, o átomo ele será chamado de átomo neutro. E aí você não precisa falar de átomo neutro, basta chamar de átomo, tá certo? Quando eu falar, eu tenho um átomo, ele já é neutro. Se eu disser átomo neutro, é uma redundância. Não está errado, mas a gente está reforçando. E quando o átomo está carregado, a gente dá o nomezinho dele de íon. Olha quando é que a gente tem um íon. É quando a gente tem quantidade de prótons diferente da de elétrons. Se eu tenho a quantidade de prótons diferente da de elétrons, a gente vai ter um íon. Se eu tenho mais prótons, ele fica positivo. Próton é carga positiva. Se eu tenho mais elétrons, ele fica negativo. Joia? E aí, esses íons, ele tem 2 nomezinhos particulares. O que é o cátion? É o íon positivo. Meu celular tocando aqui. Tocando não, fazendo zoada. O cátion é o íon positivo, ou seja, eu tenho mais prótons do que elétrons. E o ânion é o íon negativo. Eu tenho mais elétrons do que prótons. Então, ó, cátions, eu tenho mais prótons do que elétrons. E o ânion, eu tenho menos prótons do que elétrons. Tá certo? Então, cátion é o íon positivo e ânion o íon negativo. Joia? Esquece disso aí, não. E aqui vamos fazer um exercício, ó. Ao longo da história, diferentes cientistas contribuíram para o avanço do conhecimento sobre a estrutura do átomo. Relaciono corretamente cada cientista a sua contribuição. Aí ele deu aí os 4 que a gente viu na aula de hoje. Dalton, Thomson, Leucipo, Demócrito e Aristóteles. Vamos revisar aqui antes de falar lá embaixo. Dalton
é o modelo da bola de bilhar. Thomson, pudim de passas, carga positiva e carga negativa. Leucipo e Demócrito diz que a matéria era indivisível, que criou a palavra átomo. E Aristóteles disse que tudo no universo era um dos 4 elementos: ar, terra, fogo e água, né? Então, primeiro, propuseram que a matéria era composta por partículas indivisíveis chamadas de átomos. Quem foi isso aí? Leucipo e Demócrito. 3. Defendia que a matéria era contínua e composta pelos 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Aristóteles. 4. Propôs que o átomo era uma esfera maciça e indivisível e que os átomos de um mesmo elemento eram idênticos. Isso aí é o de Dalton. É o conhecido como modelo da bola de bilhar. E descobriu o elétron e propôs o modelo do pudim de passas. Isso aí é o modelo atômico de Thomson. Então, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, letra A de amor, A de aprovado, tá certo? Galera, primeiro episódio de estrutura atômica, bem tranquilo, né? Então a ideia é cada aula já ir fazendo exercício, que isso aí vai ficando na tua cabecinha e aí você vai detonar na prova de química. Valeu, galera, um molde de beijos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.